Giovanni, mais uma vez aqui no Pedaço. Nesse vídeo nós vamos trabalhar os aspectos econômicos da Europa, com destaque, claro, para a Europa Ocidental, por ser a parcela mais importante que se destaca, e a formação, o processo de formação da União Europeia. Então temos bastante coisa para fazer nessa aula de História e Geografia combinada aqui. Vamos lá? Primeiro, nós vamos aqui observar a distribuição industrial da Europa. Os países mais industrializados, não à toa, são aqueles que hoje são os mais desenvolvidos. Ou seja, a indústria foi muito importante para o desenvolvimento da Europa. Aliás, a Europa é o berço da Revolução Industrial, que começa ali pela Inglaterra e aos poucos vai se expandindo para toda a ilha da Grã-Bretanha e vai alcançando a Europa Ocidental, com alguns países mais rápido e outros mais retardatários, mas a Europa, sem dúvida nenhuma, no século XIX e a primeira metade do século XX, será a região mais industrializada do mundo. E aqui nesse mapa, nessas áreas destacadas em rosa, por onde eu vou passar aqui o cursor do meu mouse, nós vamos observar algumas áreas que serão fundamentais para o desenvolvimento europeu. Aqui eu estou na parte centro-norte da Europa, na Alemanha, onde temos como área mais importante da produção industrial da Alemanha o Vale do Rio Ruhr. Temos aqui na ilha da Grã-Bretanha vários polos industriais importantes. O primeiro deles, o pioneiro, que vai se estendendo a partir de Londres, mas também ao redor das cidades de Liverpool, Manchester ou Newcastle, mais ao norte, já no limite ali com a Escócia. Na França também se destaca essa porção mais ao norte, onde nós encontramos cidades como Lyon. Na Espanha, nós temos polos industriais bem desenvolvidos, mas também bem fragmentados no território espanhol. Aqui nos arredores da cidade de Madrid, a capital, no sudoeste, entre a região da Catalunha e Valência, e mais ao norte, na região do País Basco. Na Itália, nós temos aqui um grande, importantíssimo polo de produção industrial, na sua porção ali alpina, onde encontramos cidades como Milão, por exemplo, Turim, onde está a sede, por exemplo, da Fiat, que é a grande máquina industrial italiana, entre outras também, como a Grale. E já entre os países do norte, os norte se destaca aqui a Suécia com esse corredor industrial, que tem um peso fundamental na qualidade de vida da população sueca, entre outras áreas. Então, aqui nós vamos ter exatamente os países mais desenvolvidos da Europa, os mais ricos, aqueles que em algum momento se desenvolveram e expandiram a sua indústria e hoje representando enorme potencial de riqueza. Destacam-se aqui a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália e o Benelux, que é esse arranjo que se estende entre a Bélgica, na fronteira aqui com a França, chegando a Netherlands ou a Holanda, os Países Baixos e Luxemburgo. Já na porção, vamos trabalhar aqui a partir de uma regionalização do continente europeu, quanto aos países mediterrâneos, o que seriam os países mediterrâneos? São aqueles que, obviamente, são banhados pelo mar Mediterrâneo, são aqueles que estão localizados no sul do continente europeu. Pegamos aqui parte de Portugal, da Espanha, também a península balcânica, onde incluímos ali a Grécia, a Bulgária. São os países, de certa forma, dessa porção da Europa Ocidental, os menos desenvolvidos. Chama atenção para o caso da Grécia ter entrado nessa lista, porque a Grécia já foi um país industrialmente extremamente importante na economia europeia, principalmente no segmento naval. A indústria naval grega chegou a ser uma das maiores do mundo, inclusive formou uma das maiores fortunas pessoais do planeta, como o senhor Onassis. E essa indústria perdeu espaço para outros estaleiros europeus e principalmente quando os países do Sudeste Asiático ou do Extremo Oriente, como Singapura, Malásia e antes deles a própria Coreia do Sul, desenvolveram uma indústria naval extremamente eficiente, sofisticada, moderna e muito mais barata, o que tirou um grande mercado dos armadores gregos e o que fez com que a Grécia tivesse então uma decadência econômica bastante significativa e hoje praticamente dependendo, por exemplo, da atividade turística ou de alguns produtos primários com algum valor agregado, como vinhos, azeites e, claro, do turismo, que vem se desenvolvendo muito, até porque o mar Mediterrâneo oferece uma paisagem maravilhosa e não há praticamente
roteiro de turismo que passe pelo Mediterrâneo que não privilegia a costa grega. Essa região apresenta, essa porção do continente europeu apresenta, excetuando ali a Espanha, que apresenta um certo nível relevante de industrialização, de uma forma geral, apresenta um baixo nível de industrialização. Também temos um desenvolvimento do setor turístico que, em alguns casos, como na Grécia, ultrapassa o equivalente a 1/3 do PIB grego. E no momento, por exemplo, em que estamos aí numa expansão da epidemia, agora com proporção de pandemia do coronavírus, em que as barreiras sanitárias estão sendo levantadas com muito rigor, logo o trânsito de turistas foi reduzido ao máximo, então a economia grega com certeza vai sofrer um golpe bastante forte na sua economia, que já não anda muito bem das pernas. Dentre esses países, destacam-se produtos de baixo valor agregado, ou seja, que não têm grande nível de sofisticação, como azeite, nozes. O vinho, claro, vai desde o vinho mais barato até um vinho bem mais sofisticado, armazenado, guardado, envelhecido, que pode atingir valores elevados. Mas, basicamente, a economia desses países funciona com essa indústria de baixo valor agregado, exporta produtos semi-manufaturados e tem no turismo uma importância crescente no total da sua economia. E um fenômeno bastante interessante também é o fato de que a média de idade ou a proporção de idosos nesses países da Península Ibérica e também na Península Balcânica está aumentando porque há uma evasão muito importante de jovens que vão buscar a economia dos países mais desenvolvidos da Europa para poder garantir a sua subsistência ou até mesmo uma possibilidade de uma carreira mais promissora. Então, você tem uma emigração em massa de jovens, o que faz com que a média de idade de países como Portugal e Grécia estejam entre as mais elevadas da Europa. Não é só por conta da qualidade de vida, é porque também há uma evasão de jovens. Seguindo aqui nosso trabalho, vamos destacar aqui a Europa Oriental, aquela porção menos desenvolvida de uma forma geral da Europa. A Europa, por muito tempo, ou em grande parte, tem várias formas, tem vários critérios de regionalização, mas aquele que nós mais utilizamos é aquela onde nós dividimos a Europa basicamente em duas porções, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Essa Europa Oriental, entre os anos pós-Segunda Guerra Mundial, os anos 60, 70 até os anos 80, formou uma grande extensão da área de influência da Rússia, ainda no período do Bloco Socialista. E por uma série de circunstâncias, seu parque industrial ficou obsoleto, governos muito refratários, ou seja, pouco sujeitos às trocas com outros governos de outros países. Isso tudo, de certa forma, freou a possibilidade de desenvolvimento desses países, apesar do elevado nível educacional, mas o desenvolvimento tecnológico de ponta ficou bastante restrito. E por isso, em linhas gerais, quando nós utilizamos essa divisão da Europa entre a Europa Ocidental, onde você tem Espanha, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, ou a Grã-Bretanha como um todo, mais os países nórdicos, Suécia, Noruega e Finlândia, em relação à Europa Oriental, onde encontramos ali a Polônia, a Ucrânia, a Hungria, a Romênia, a República Tcheca, em maior ou menor grau, de uma forma geral, nós temos aí uma porção da Europa menos desenvolvida. Quais as características principais dessa porção do continente europeu? De uma forma geral, ela tem uma renda média do seu cidadão que é inferior à renda média da população da Europa Ocidental. Apresenta uma série de problemas oriundos daquele momento dos anos 80, 90, em que essa porção começa a sofrer os impactos do desmonte do Bloco Socialista e dá início a um processo de transição para a economia de mercado. Em muitos casos, essa transição foi dolorosa, foi muito penosa para a economia desses países e, obviamente, se for para a economia, também foi para a vida das pessoas, que, primeiro, deixaram de ter aquele guarda-chuva do Estado, o apoio para garantir emprego ou renda mínima, financiamento de casa ou aluguéis sociais relativamente baratos, e agora com a economia de mercado, você diminui essa presença do Estado na atividade econômica como um todo e na rede de proteção social,
Acreditava-se que a economia desses países pudesse ser impulsionada de cara e imediatamente com um vigoroso processo de privatizações. O problema é que esses investimentos esperados, investimentos externos esperados, não ocorreram na medida das perspectivas. Não ocorreu por quê? Porque parte desse parque industrial estava obsoleto, então o investimento na compra dessas fábricas, indústrias, não representaria grande ganho para o investidor. Em alguns casos, temia-se que o período socialista, que criou uma consciência coletiva em maior ou menor proporção, pudesse ser também um problema nas relações entre empresas e empregados. A corrupção também foi algo muito intenso, o que também deixava alguns investidores, não todos, até porque corrupção já existe desde sempre e muitas dessas empresas internacionais são absurdamente corruptas. É que elas investem, sabem investir muito bem na sua imagem de empresas honestas e éticas, mas, a rigor, muitas delas têm lá as suas formas de driblar legislações de cada país. Bom, mas de qualquer forma gerou uma certa insegurança no investimento, na possibilidade de retorno desse investimento, o que fez com que, então, aquela perspectiva de que abrindo a economia para uma economia de mercado de investimento externo pudesse impulsionar rapidamente a economia desses países e fazer como podemos dizer, uma transição rápida e eficiente para a economia de mercado, ela não ocorreu diante dessas expectativas, o que gerou muita frustração, empobrecimento de parte da população, o desencanto com a ideia de uma economia de mercado no primeiro momento, inclusive dando margem ao surgimento de grupos saudosistas do período socialista, em que eles levantavam a seguinte bandeira: estávamos mal economicamente, mas ainda assim tínhamos um Estado para nos dar algum suporte, amenizar as dores da pobreza. A crise que ocorreu em 2008, e uma crise que, diferente de muitas crises econômicas que nós tivemos na segunda metade do século XX, tivemos, por exemplo, crises especulativas, ou seja, que envolveram o mercado de ações, grandes investidores internacionais que impuseram grandes perdas às economias de muitos países em desenvolvimento. Tivemos crise nos anos 80, 90, como nos tigres asiáticos, depois crise na Rússia, depois crise no México, crise no Brasil. E vejam o que essas crises que eu citei agora têm em comum. Foram crises em países emergentes. A crise de 2008 teve uma novidade, ela teve como ponto de partida algumas das economias mais fortes e importantes do mundo, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, foi uma crise que, diferente das outras, como eu citei, elas partiram do centro, do coração do capitalismo internacional e, obviamente, vão atingir de forma direta ou indireta todos os países do mundo. E no caso da Europa Oriental, não foi diferente. Resultado, desemprego dispara, queda de salários e um impulso migratório muito forte em direção à Europa Ocidental. E ali nós vimos reacender as diferenças entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental na forma de fechamentos de fronteiras, na forma de limitação do número de pessoas que se deslocassem da Europa Oriental para a Europa Ocidental, levantamento de barreiras sanitaristas, a xenofobia. Então, todas essas rivalidades históricas que nós já assistimos durante séculos entre a Europa Ocidental e Oriental, elas foram reavivadas. Na verdade, elas nunca foram esquecidas. Existem momentos em que elas são arrefecidas, ou seja, o calor diminui, e outros momentos onde ela retorna com toda a força. E nessa região você tem uma indústria que, de forma geral, ela apresenta ou médio ou baixo valor agregado, seja em nível tecnológico, de importância de peso econômico. A indústria, em geral, da Europa Oriental, ela não é tão sofisticada como a indústria que ainda existe nessa porção da Europa Ocidental. Chamo a atenção para vocês aqui uma parte de um país da Europa Oriental, da região dos Balcãs, que já não existe mais. Foi um país que foi construído a partir de um plano ousado, liderado pelo general Joseph Tito, que criou um projeto denominado de a Grande Iugoslávia. Essa Grande Iugoslávia, ela foi um ajuntamento de povos da região dos Balcãs, em que tentou se impor ali uma nacionalidade. Uma nacionalidade é um conjunto de nações
próximas, mas que também têm, historicamente, suas diferenças. E o general Tito manteve esse conjunto de nações, ou esse conjunto de povos reunidos sob uma mesma nacionalidade, a base de muita repressão. Quando o general Tito morre, esse elo, essa liga que mantinha a Iugoslávia relativamente estável em termos políticos, ela se quebra. E daí vem um processo de busca pela independência que no primeiro momento foi extremamente violento e que ainda hoje tem lá suas diferenças. Começa ali com a desintegração, com a Croácia buscando sua independência, e o que sobrou da Iugoslávia não aceitava essa independência, então estoura uma guerra civil. Depois a Eslovênia, na sequência a Macedônia, a Bósnia e Herzegovina, também um outro conflito. Depois tivemos um conflito entre os sérvios contra os kosovares, onde inclusive motivou uma intervenção da ONU, criando uma coalizão de países que interviram no conflito e assim evitando que pudesse ocorrer até um genocídio da população kosovar. E finalmente a Sérvia e Montenegro, que recentemente fizeram a separação, uma cisão, e agora temos a Sérvia independente de Montenegro e vice-versa. Então, da Iugoslávia, nós tivemos uma desintegração e quase, não em termos territoriais, mas em termos de nomenclatura, a reconstituição do mapa dessa região dos Balcãs em relação a antigas nacionalidades que voltaram a existir com a extinção da Iugoslávia. Chegamos aqui à Europa setentrional, que reúne aqueles países, obviamente, setentrional, do norte da Europa. Estamos falando aqui dos países nórdicos, entre eles, no caso, a Finlândia, a Noruega, a Suécia, mais a Dinamarca. O que esses países têm em comum, além de serem descendentes dos vikings? São países que, em linhas gerais, apresentam o melhor padrão de vida de toda a Europa. E esse padrão de vida é estabelecido a partir de um índice formado por um pacote de outros índices denominado IDH. O que vem a ser o IDH, gente? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Foi elaborado nos anos pós-guerra e começou a ser adotado nos anos 90 pela Organização das Nações Unidas como principal parâmetro para medir o desenvolvimento das nações. Até então, a ONU utilizava apenas o PIB, mas o PIB trazia suas incoerências. Por exemplo, hoje, o PIB do Brasil é semelhante, em termos quantitativos, ao do Canadá. Mas, se levarmos em consideração que a população brasileira é de 210 milhões de habitantes e a do Canadá pouco mais de 20 milhões, ou seja, uma população 10 vezes menor do que a do Brasil, fazendo aquele cálculo simples do PIB per capita, o PIB per capita canadense é aproximadamente 10 vezes maior do que o PIB per capita brasileiro. Então, em termos absolutos, nos dá a sensação de que o Brasil é um país extremamente rico. E não é desprezível. Mas se levarmos em consideração só o PIB per capita, já temos aí uma diferença substancial. Porém, o aspecto econômico em si não reflete o padrão de vida de uma população, ainda mais num país como o Brasil, com uma concentração de renda, com uma concentração da riqueza entre as mais agressivas do mundo. Nesses países do norte da Europa, eles colocaram em prática, ao longo dos anos pós-guerra, um modelo socioeconômico denominado de estado de bem-estar social. E eles foram muito profundos nesse estado de bem-estar social. Tanto que é muito comum você ver nos países nórdicos ou ouvir a seguinte frase: aqui o Estado cuida do seu cidadão do berço ao túmulo. Ou seja, o Estado dá uma atenção especial à mulher gestante, as condições para um parto nos hospitais públicos de qualidade. A mulher nos países nórdicos tem o direito a uma licença do trabalho, onde ela pode acompanhar o desenvolvimento da criança até o seu terceiro, quarto ano de idade, com uma bolsa que lhe garanta a sobrevivência, a subsistência com muita dignidade. O acesso ao ensino é gratuito até a universidade, onde esses jovens recebem uma bolsa de permanência para que não precise se preocupar com o trabalho enquanto ainda está na graduação, muito diferente da realidade de muita gente no Brasil, que tem que trabalhar e estudar concomitantemente. Não, ali eles podem se dedicar à sua formação e buscar uma colocação no mercado de trabalho só quando termina a graduação ou, em alguns casos, até a pós-graduação. Esse perfil de população, e eu só parei por aqui no estado de bem-estar social, tá? Ele se manifesta de forma muito mais abrangente.
como, por exemplo, garantindo uma aposentadoria que garanta aos seus cidadãos uma fase idosa com tranquilidade, como deveria ser, pelo menos isso é uma questão opinativa, tá? Então, essa é a minha opinião, deveria ser assim, o que eleva o padrão de vida de toda essa sociedade e, por outro lado, também agrega muito valor à sua força de trabalho. Então, a indústria que existe nesses países, como na Suécia, na Noruega, na Finlândia e na mesma Dinamarca, além do setor petrolífero, mas tem outros setores que agregam muito valor tecnológico. É dali que saíram empresas como a Nokia, é dali que vem a Scania, a Volvo, que são os grandes impulsionadores da economia desses países. Além desse elevadíssimo IDH, eles têm, por outro lado, um baixíssimo coeficiente de Gini. Se o IDH apresenta valores entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, melhor, e o valor do IDH desses países varia pouco, ali entre 0,900 e 0,935, o coeficiente de Gini, por outro lado, ele mede o grau de desigualdade econômica de uma sociedade, seja em escala municipal, escala estadual, de província, de país como um todo, ou comparando um país com o outro, não importa. O índice de Gini, ou coeficiente de Gini, também apresenta como resultante um valor entre 0 e 1, mas diferente do IDH, onde o mais próximo de 1 melhor, no índice de Gini, quanto mais próximo de 1, pior, porque isso reflete uma concentração de renda agressiva, uma concentração de renda que impõe, então, a uma massa de pessoas a pobreza. Nesses países, o coeficiente de Gini está entre os mais baixos do mundo, abaixo de 0,200, ou seja, você tem um quantitativo enorme da população, um percentual enorme da população que tem um padrão de renda muito semelhante e, ao mesmo tempo, elevado. Ali eles levaram a cabo um modelo de estado de bem-estar social muito amplo, claro, só é financiado com o valor dos impostos de toda a sociedade e que retornam na forma de excelentes serviços. O que não quer dizer também que não existam pessoas com um discurso contrário a esse estado de bem-estar social, por incrível que pareça. E uma indústria de elevado valor agregado, como já pontuei aqui para vocês, e é berço do volvismo. O que vem a ser o volvismo? Vocês já devem ter estudado em geografia, mas também em outras áreas, a Revolução Industrial. Tivemos a primeira, a segunda, a terceira, estamos aqui em meio ao desdobramento da quarta Revolução Industrial. Paralelo ao desenvolvimento da indústria, nós tivemos também diversos modelos de produção industrial, propostas de estudo científico e elaboração de métodos de produção industrial cada vez mais eficientes. Entendo como mais eficientes aqueles que possibilitam redução de custos, relacionamento com o trabalhador, formação, mão de obra, capacidade de gerar ganhos, ou seja, lucro, para os investidores dessas corporações. Entre esses modelos, nós costumamos dar destaque a, primeiro, o Taylorismo, depois o Fordismo, depois o Toyotismo. E nos países nórdicos nós tivemos o berço do volvismo, ou seja, nas indústrias Volvo, que surge uma nova concepção de relacionamento entre empresa e trabalhador, onde não só a empresa buscava ser eficiente, agregar valor ao seu produto, como também se relacionar de forma muito mais amistosa, com uma preocupação com a qualidade de vida do seu trabalhador, ou seja, não só explorar, mas também fazer com que esse trabalhador se sinta parte da empresa e a empresa como parte da vida cotidiana desses trabalhadores. É um conceito de corporação, digamos assim, um pouco mais humana, uma corporação onde a atenção ao bem-estar do seu trabalhador era também uma prioridade. Bom, vamos agora à menina dos olhos em todos os debates econômicos que se tem realizado desde os anos 90, quando o assunto é Europa, que é a União Europeia. Então vamos agora, a partir desses quadros, analisar o processo de formação da União Europeia e em que pé ela se encontra hoje. Vamos lá? Primeiro, surge ali no período pós-guerra como iniciativa de recuperar a economia europeia. Então surge aí o Plano Schuman, uma proposta de elaborar um conjunto de iniciativas em comum aos países europeus, reaproximando-os e, dessa forma, fazer com que a Europa pudesse se recolocar
ou recuperar pelo menos parte do espaço que ela perdeu em função da Primeira e também da Segunda Guerra Mundial. E no que basicamente continha as ideias do Plano Schuman? Uma integração, buscar a integração econômica, estreitar os laços econômicos de uma Europa que estava dividida em função desses dois conflitos, que são desdobramento direto da corrida imperialista do século XIX, que acabam gerando conflito denominado Primeira Guerra Mundial, que apesar de um período de armistício, volta-se a um novo conflito que denominamos de Segunda Guerra Mundial. No Plano Schuman, nós tivemos, então, um plano concreto. O Plano Schuman, uma iniciativa, e de concreto foi assinado no ano seguinte, no ano de 1951, através de um documento denominado Tratado de Paris, a criação da SECA, ou seja, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E por que a atenção especial, Giovanni, ao carvão e o aço? Bom, basicamente, a Europa está saindo do quê? De um conflito. E a Europa, apesar de termos esse conflito expandido para a bacia do Pacífico, África e parte da Ásia, bom, não podemos esquecer que a Europa foi o grande cenário de guerra ao longo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ela estava em frangalhos por conta dos bombardeios constantes ao seu parque industrial, estradas, pontes, usinas de energia, entre outras, estrutura do próprio campo também, a atividade rural também prejudicada, então precisava se reconstruir. Mas para se reconstruir precisa de uma base. E qual é a base? A energia, carvão mineral e o aço necessário para reconstruir as estradas de ferro, estrutura das edificações, reconstruir as cidades, reconstruir o parque industrial europeu. E no que basicamente consistia esse tratado? Reduzir progressivamente, de forma agressiva, os impostos de exportação e importação, ou seja, de circulação de carvão e do aço entre os países participantes do acordo. E quais são os países pioneiros na SECA? A França, a Bélgica, Luxemburgo, Holanda, a Itália e a Alemanha Ocidental, porque a Oriental ficou dentro daquela divisão da Europa entre a área de influência dos Estados Unidos e a área de influência da então União Soviética. A Alemanha Oriental ela ficou de fora porque ela estava dentro da área de influência soviética. Então, a Europa, a Alemanha Ocidental, sim, vai compor esse acordo para facilitar a circulação de carvão e aço, garantindo, assim, energia a baixos custos e também matéria-prima para a reconstrução da infraestrutura europeia. E eles conseguem atingir o seu objetivo. 6 anos depois, assinam o Tratado de Roma, onde, além de ratificarem os objetivos da SECA, eles vão aprofundar esse acordo também para um leque maior de produtos, entre eles produtos de bens de consumo, mas também vão embutir ali um acordo para um tratado junto à comunidade europeia de controle e produção de energia atômica. Então, o Tratado de Roma vai, junto aos países que formaram a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, vão propor, então, uma ampliação do escopo de atuação do bloco e ainda vão criar também um outro acordo específico na área de energia, mas nesse momento não mais do carvão, e sim da energia atômica. E assim criaram o primeiro mercado comum europeu, que será o esboço da União Europeia, que vai surgir somente nos anos 90. Então a União Europeia ela não nasce do zero, ela nasce de uma sequência, de um conjunto de iniciativas que procuraram reconstruir a economia europeia, que procuraram dinamizar as trocas comerciais entre países europeus, e essa sequência de tratados, como a SECA, depois a CEA e o Benelux, eles vão moldando uma relação comercial entre os países participantes tão dinâmica que vai gerar não só uma recuperação econômica acelerada da Europa Ocidental, como também vai inspirar um passo mais profundo, que é a criação da União Europeia. Nos anos 70, 80, a Comunidade Econômica Europeia vai se expandindo, ela vai ganhando novas adesões. Isso vai fazer com que a complexidade do bloco se mostre uma realidade cada vez mais intensa. E, para isso, eles precisam criar uma série de instituições
instituições essas que vão, digamos, elas vão intermediar os interesses entre as nações participantes desse acordo, desse bloco, para exatamente fazer com que o acordo caminhe para frente. Não só amenizando os problemas entre um e outro país, mas criando ali situações para que o bloco pudesse continuar se expandindo, se desenvolvendo e fazer com que a Europa pudesse se recolocar no cenário econômico mundial. Se não com o mesmo peso anterior à Segunda Guerra Mundial, mas que pelo menos pudesse ocupar parte desse espaço perdido. Então, a CE vai ampliando não só o número de países participantes, como também o nível de cooperação econômica existente entre eles. E para isso foram necessários criar instituições que pudessem mediar os conflitos entre as nações participantes do bloco, que vão cuidar de temas específicos, como, por exemplo, o desenvolvimento econômico, a questão dos direitos humanos. A Europa foi a grande articuladora, sim, da Declaração Universal dos Direitos Humanos no início dos anos 50, junto à ONU, a Organização das Nações Unidas. Também a questão cultural, os projetos de educação, de desenvolvimento educacional, universitário, acadêmico, centros de pesquisa, a política migratória, à medida que a Europa vai reconstruindo a sua economia, porque no período pré-guerra a Europa tinha um déficit migratório muito grande, muito mais pessoas saindo da Europa do que chegando. O Brasil, por exemplo, recebeu dezenas de milhares de europeus ao longo do final do século XIX e início do século XX. E à medida em que a economia europeia se reconstruía ao longo dos anos 50, 60, 70, ela começa a inverter esse fluxo e passando a ter um superávit migratório, ou seja, mais pessoas indo para a Europa do que saindo. Então, para isso, precisavam definir uma política migratória minimamente homogênea, a política de meio ambiente e, claro, defesa, para que não viesse a se desenvolver de novo um grande conflito, como nós vimos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora, isso vai trazendo um desafio cada vez maior, né? À medida que o bloco cresce em número de participantes, os interesses tornam-se cada vez mais conflitantes, o que vai trazer uma série de desafios, alguns deles tidos como quase intransponíveis, porque um país é mais dependente da agricultura, enquanto mais industrializado quer zerar as taxas de circulação de produtos agrícolas, aquele país que depende da agricultura, ele, de um lado, quer que seus produtos se tornem mais baratos, mas, de um outro, tem um país que pretende manter ainda um certo nível de proteção ao seu produtor rural, que é menos eficiente e, por isso, estaria vulnerável a uma concorrência mais aberta. Eu só estou dando um exemplo. Tá? Aí entram questões como patentes, direitos autorais, questões artísticas, industriais, entre outros. E vejam como, à medida em que a CEI vai se expandindo e depois evoluindo para a própria União Europeia, como a necessidade de criação de novas leis também vai se expandindo, e se expandindo e muito. Nos anos 70, vejam só o número de leis inferiores a algumas poucas dezenas de leis são criadas aqui. E à medida em que chegamos aos anos 70, 80 e a CEI vai expandindo-se, ou seja, a Comunidade Econômica Europeia vai recebendo novos membros até chegar ao número de 12. Aqui no início dos anos 90, quando a União Europeia é formada, primeiro com 12 países, depois expande o bloco para um número ainda maior, veja que o crescimento continua no mesmo ritmo, é quase uma progressão aritmética, chegando a mais de 1.200 leis que vão contemplar os diversos interesses entre as nações participantes do bloco. E à medida que ele vai se expandindo, a necessidade de novas leis também vai aumentando. Quais são as principais características desse bloco denominado União Europeia, o mais complexo entre todos os blocos econômicos existentes no mundo? Então, eu diria para vocês que a União Europeia é muito mais do que um bloco econômico, na verdade. É um bloco econômico, ele é social, ele é político, ele é bem complexo, envolve muito mais do que o objetivo de tantos outros blocos existentes no mundo. Uma observação, o Mercosul, o bloco foi fundado pelo Brasil junto com Paraguai, Uruguai e Argentina, e que depois se expandiu, abrangendo outros membros, mas não com os mesmos direitos daqueles membros formadores, membros criadores do Mercosul. Ele se inspirou em grande parte na União Europeia, ele objetivou criar um bloco complexo e bastante diversificado como na União Europeia. Infelizmente, não está conseguindo caminhar, ou felizmente, né? Vamos analisar muito bem o destino da União Europeia
e a possibilidade que aguardava os países do Mercosul. Constitui, então, uma união supranacional, ou seja, com múltiplos países e com organismos que mediam os interesses e os conflitos entre esses países, tanto no campo econômico quanto político. Num primeiro momento, formado por 12 países que formavam a antiga Comunidade Econômica Europeia, chamada Europa dos 12, e depois vai se expandindo a chegar até os atuais 28 membros. Prestem bem atenção. Esse vídeo está sendo gravado no dia 23 de abril de 2020. Nesse momento, a Grã-Bretanha, impulsionada pela Inglaterra, está colocando em prática a sua saída da União Europeia, chamado Brexit, uma sobreposição de duas palavras em inglês, Brit, Bretanha, e exit, saída, então a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. É um processo lento, onde 2 primeiros ministros da Inglaterra já pediram demissão por não terem conseguido levar à frente esse plano. Atualmente, a Inglaterra é governada por Boris Johnson, e ele conseguiu aprovar no parlamento definitivamente o documento que aprovava, do ponto de vista britânico, ou do ponto de vista principalmente em inglês, a saída da União Europeia. Existem problemas internos e externos. Qual é o principal problema interno? É que, quando falamos em Grã-Bretanha, nós não estamos falando só de Inglaterra, estamos falando de Inglaterra, Gales e Escócia. E a Escócia não está satisfeita com essa postura da Grã-Bretanha de saída da União Europeia. Ela pretende manter-se, o que gera um conflito interno dentro dessa organização da Grã-Bretanha. E externo? Externo é porque os países participantes do bloco eles passam a ter acesso a uma série de vantagens, eles passam a ter uma série de documentos, de acordos econômicos que facilita o trânsito de mercadorias e serviços entre eles. A Inglaterra é muito interessada, tem muitos interesses econômicos envolvidos aí. Então, não é um processo fácil. Então, a rigor, apesar de também já ter sido aprovado no Parlamento da União Europeia a saída da Grã-Bretanha, mas ainda estão em negociação a forma e o ritmo com que essa saída se dará. Então, pode ser que essa saída esteja concluída daqui a mais 1 ano, 2 anos, mas nesse momento, a rigor, a Grã-Bretanha ainda é parte da União Europeia, apesar desse distanciamento, dessa ruptura. Juridicamente, a União Europeia passa a existir através da assinatura do Tratado de Maastricht, assinado na Holanda, em 7 de fevereiro de 1992. Então, a União Europeia é consequência direta da evolução da Comunidade Econômica Europeia e, juridicamente, ela passa a existir de fato em 7 de fevereiro de 1992. No interior desse documento, desse Tratado de Maastricht, contém ainda um outro documento chamado Critérios de Copenhague. O que seriam critérios de Copenhague? Seriam os parâmetros pré-definidos para aceitar novos membros. E que parâmetros são esses? Ou seja, um país candidato a entrar na União Europeia deveria se enquadrar minimamente no seguinte: primeiro, garantir estabilidade política, ou seja, democracia. Um país seria uma cláusula de garantia de sistemas democráticos. Então, um país onde um regime ditatorial seja instalado, ou já existe, esse país, se já existir, não pode entrar na União Europeia, e se ele se instalar, esse país será afastado da União Europeia. Então, é um compromisso da União Europeia com um regime democrático, dentro da ótica de democracia das nações europeias, é claro. De estabilidade econômica, ou seja, deveria aceitar condições ou criar condições, por exemplo, de manter controle sobre a inflação, o endividamento externo e ainda, obviamente, aceitar as normas do bloco. Óbvio, isso é mais do que claro. Então, temos aí 3 grandes objetivos ou critérios ou pré-condições para um país ser aceito, se candidatar e ser aceito ou não na União Europeia. Nesse mapa ao lado, nós temos aqui uma cronologia bem básica da expansão do bloco. Os países membros, esses de amarelo são aqueles que inicialmente vão formar a União Europeia, primeiro 12, depois salta já para 15 países. Em rosa, aqueles que vão entrar no bloco a partir de 2004, ou seja, demorou mais de uma década para a União Europeia aceitar um conjunto de países, e vejam só, são exatamente os países que faziam parte daquele bloco socialista que eram área de influência direta da União Soviética. Inclusive, alguns formavam
aquilo que os ingleses chamavam de a cortina de ferro. Polônia, República Tcheca, Eslovênia, Hungria e os países mais ao norte, Letônia, Letônia e Lituânia. E em verde, nós temos aqueles que vão ser aceitos em 2007, a Romênia, a Bulgária, e a Turquia, que se candidatou a fazer parte da União Europeia, mas ela tem uma situação bem delicada, inclusive nós temos um quadro especialmente dedicado à situação da Turquia. Então não vou me antecipar agora, porque nós vamos a ele. Vamos lá. Primeiro aqui a questão turca. A Turquia é hoje um país descendente do antigo Império Turco-Otomano. Então é um povo muito brioso, muito orgulhoso da sua história. É um povo que tem uma tradição e sabe fazer a guerra. É um povo que teve seus conflitos com vários outros países daquele entorno ali, porque a Turquia está bem no meio ali da passagem entre a Europa, a África e a Ásia, está ali no Oriente Próximo. E é um país de uma localização geográfica muito interessante. Então, tem vários aspectos aqui que a gente deve levar em consideração para podermos entender a questão turca. Vamos a ele primeiro? Temos aqui um mapa da Turquia. E por que esse mapa está pintado de vermelho? Porque é a cor da bandeira da Turquia. E vejam o símbolo, é uma bandeira muito simples no seu desenho, na sua estética, mas ela é muito forte e complexa na sua representatividade. Então, o desenho em si é simples, mas a significância dele é complexa. Isso porque essa lua no quarto crescente é o símbolo do Islã. Então, temos ali um país que, na sua bandeira, ou seja, num dos seus símbolos nacionais, traz também o símbolo da sua religião predominante, o Islã. E esse é um elemento já que vai balançar essa relação da Turquia com a Europa, porque a Europa, em grande parte, é cristã. Eu não estou aqui definindo ou especificando qual vertente do cristianismo. Você tem países de maioria cristã católica, por exemplo, a Itália, a Espanha, a França, Portugal. Você tem países ortodoxos, como a Grécia, por exemplo. Você tem países que são protestantes, e aí você tem o anglicanismo inglês, você tem o protestantismo calvinista na Holanda, e você tem, então, os luteranos na Alemanha. Então, você tem um caldeirão ali de vertentes do cristianismo. Mas, de uma forma geral, a Europa é basicamente cristã. E a Turquia, majoritariamente islâmica. E isso vai fazer sentido daqui a pouco, quando nós fizermos uma perspectiva da relação de alguns grupos extremamente violentos dentro do Islã. Veja bem, eu não estou usando aqui a palavra radical. Eu acho que essa é um conceito que é utilizado de forma equivocada, porque radical, para mim, é sinônimo de essência. E tanto no cristianismo quanto no Islã e nas grandes religiões do Ocidente e do Oriente, a essência dessa religiosidade é o amor, a fraternidade. E quando se recorre à violência extrema, e tanto cristãos, quanto judeus, quanto muçulmanos apresentam grupos que recorrem à violência para levar à frente aquilo que eles julgam ser a sua missão, para mim, eles se distanciam do princípio essencial, do princípio radical dessa religiosidade. Então, para mim, eles são violentamente extremistas. E isso gera uma imagem negativa da religião como um todo, infelizmente. Bom, como estamos falando de um mapa, chama atenção para vocês dessa porção aqui no noroeste da Turquia, onde meu cursor está girando. Essa porção aqui é a porção que fica uma extensão da Europa, dividido do restante da Turquia por uma pequena passagem aqui, que é o Estreito de Bósforo. Então, temos aqui a porção europeia da Turquia, onde está, inclusive, a sua capital, a cidade de Ankara, enquanto nessa porção maior, ligada ao Oriente Médio, está a cidade de Istambul, talvez a cidade mais conhecida da Turquia. Bom, a situação turca, então, é muito delicada pelo seu aspecto histórico, é delicada também pela questão religiosa, principalmente em função dos atentados de 11 de setembro de 2001. Opa, professor, atentado 11 de setembro de 2001, não ocorreu nos Estados Unidos? Sim, ok. Mas não esqueçam que logo depois tivemos uma sequência de atentados terroristas reclamados como de autoria de grupos extremistas islâmicos, como um atentado numa estação de trem em Madrid,
Inclusive, na época, a Espanha era governada pelo José María Aznar, e era véspera da eleição. Ele utilizou esse atentado terrorista para colocar a culpa num dos grupos dissidentes que recorriam à violência para conquistar a sua independência da Espanha, como, por exemplo, o ETA, o Exército de Libertação da região do País Basco, localizado lá no nordeste da Espanha, onde encontramos cidades como Bilbao, Vizcaya. Logo depois que ele fez esse anúncio, tentando se fortalecer para poder vencer a eleição, um grupo extremista islâmico anunciou e reclamou para si a autoria desse atentado. Não precisa dizer que José María Aznar caiu numa crise de credibilidade e acabou tomando uma surra na eleição, e a sua carreira política praticamente virou nada, mingau. E depois tivemos outros atentados terroristas em Londres, também em Paris. Isso tudo trouxe para a Europa, ou levou à Europa, uma visão negativa do Islã. E a Turquia, como um país majoritariamente islâmico, dificilmente vai ser aceito numa União Europeia tão receosa do convívio com o Islã. Ainda mais que no interior do bloco, entre os acordos existentes no bloco da União Europeia, você tem uma chamada livre circulação de pessoas, uma redução das limitações para a circulação interna de pessoas entre um país e outro. E acredito que o que menos muitos países europeus preconceituosamente querem é conviver com um país majoritariamente islâmico, com dezenas de milhões de pessoas que professam o Islã. Bom, em linhas gerais, quais são os principais obstáculos ou fatores que diminuem essa entrada da Turquia na União Europeia, ou levanta essas barreiras, essa resistência? O primeiro deles é a identidade cultural, como eu já disse, são descendentes do antigo Império Otomano, turco-otomano, e isso gera conflito com alguns países ali da região dos Balcãs, da Península Helênica, onde está a Grécia. Você tem um histórico de conflitos e que, na atualidade, esses conflitos ainda existem, como a questão do Chipre, e é uma questão ali bem delicada da relação entre a Turquia e a Grécia. A ingerência dos Estados Unidos, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, até pouco tempo atrás, até agora, 4, 5 anos atrás, a Turquia era um parceiro militar dos Estados Unidos, e os Estados Unidos tinham como objetivo, tinham interesse que a Turquia entrasse na União Europeia. Isso foi visto, do ponto de vista europeu, como uma interferência dos Estados Unidos na política interna da União Europeia, e então começou-se a ter aí mais um elemento de resistência à entrada da Turquia na União Europeia. E, finalmente, a crescente islamofobia, já que trata-se de um país majoritariamente islâmico, e esse sinal está aí na sua bandeira. Veja bem, o fato de ser um país majoritariamente islâmico, ter na sua bandeira um símbolo islâmico, não quer dizer que seja uma teocracia. A Turquia não é governada por uma autoridade religiosa, tá? Mas, pelo contrário, temos ali um regime laico, ok? Seguindo, então, quais são os estágios ou níveis de integração da União Europeia? Primeiro deles, criar uma zona de preferência tarifária, ou seja, os países que vão assinando os tratados, eles vão tendo acesso a tarifas de importação e exportação cada vez em melhores condições para o livre mercado. Segundo, a zona de livre comércio. Nesse momento, você tem progressivamente uma redução, objetivando em algum momento a abolição das tarifas de importação e exportação entre os países participantes do acordo. Por que essa abolição não ocorre logo de cara? Porque estamos falando de economias diversas, porque estamos falando de países distintos entre si. Eles precisam ter tempo para se adequar a essas novas relações de um comércio aberto, franco, preparar seus setores produtivos mais vulneráveis a uma concorrência aberta para que eles sejam mais competitivos, ou agregar valor tecnológico, então precisa de um tempo de adequação. Segundo, a união aduaneira. Depois de uma zona de livre comércio, vem a união aduaneira. E o que a união aduaneira traz de novidade? Primeiro, aprofunda o ritmo do livre comércio. O número de produtos, de serviços que vão alcançar a tarifa zero torna-se maior. E segundo, eles passam a adotar um TEC,
ou uma tarifa externa comum, ou seja, eles vão definir tarifas em comum para importar produtos de países que não participam do bloco. Finalmente chegamos no mercado comum, que vai permitir a livre circulação de, muita gente pensa aqui somente na livre circulação de pessoas, mas agora estamos falando de livre circulação de bens, ou seja, o mercado comum chegou de fato. Houve uma extinção das tarifas de importação e exportação entre os países participantes. Aquilo que teve um início na zona de preferência tarifária se aprofundou na zona de livre comércio e tornou-se quase uma realidade absoluta, generalizada na União Aduaneira. Agora o mercado comum está consolidado. Não há barreiras para a livre circulação de bens, para a prestação de serviço de uma empresa de um país poder concorrer a serviços em outros países sem nenhuma cláusula de barreira, sem nenhuma dificuldade, ou seja, uma relação aberta, franca de capitais e pessoas também, livre circulação de pessoas. Essa livre circulação de pessoas foi estabelecida por um documento especial chamado Tratado de Schengen, ou Acordo de Schengen. Não é só a pessoa ou o indivíduo circular livremente sem precisar apresentar documentos num posto de fronteira. É também a possibilidade de trabalhar num país, viver no outro, trabalhar uma vida inteira num país, digamos, na Alemanha, e quando se aposenta for para Portugal, ele vai ter direito a receber sua aposentadoria. Muitos países impõem limitações para estrangeiros adquirirem bens, como imóveis, principalmente imóveis rurais, e com isso já essas limitações deixam de existir. Então é muito mais complexo do que simplesmente o deslocamento de pessoas. É a vida como um todo dessas pessoas que passa a não ter barreiras entre essas nações. E nesse estágio, esses países vão começar a definir políticas de economia em geral em comum, ou seja, o nível de integração assumiu um patamar bem elevado. Finalmente chegamos na União Econômica e Monetária, onde cria-se uma moeda comum, que vai tornar-se uma moeda única, ou seja, os países que aceitam essa união monetária, eles vão abrir mão da sua moeda nacional, e quando eles abrem mão da sua moeda nacional, eles abrem mão também da sua política monetária independente. Eles passam agora a obedecer a uma autoridade monetária supranacional, que é, no caso da União Europeia, o Banco Central Europeu, e definir alguns aspectos de política externa também em comum. E aí eles têm que se sujeitar a certas determinações do Parlamento Europeu. Isso não quer dizer que a França deixou de ter um governo francês, nem a Alemanha deixou de ter um governo alemão. Isso só quer dizer que, em algum momento, para certos assuntos, eles passam a ser agora debatidos numa esfera mais ampla, que é a do Parlamento Europeu. Aqui, especificamente, o tratado que estabeleceu o espaço Schengen. O que seria o espaço Schengen? Seria o conjunto de países que vão adotar um acordo de livre circulação de pessoas entre eles. Eu coloquei essa imagem, que ela é muito emblemática do espaço Schengen. Esse é um pequeno posto de fronteira entre a França e a Bélgica. Então não tem um muro, mas tem ali uma cancela no meio de uma estrada e um posto, uma guarita ali de fiscalização, bem charmosinha. E veja que temos ali uma pessoa sentada. Na verdade, obviamente, não é uma pessoa, é uma estátua. Vejam que a cancela, aquele pirulito ali, está erguido, ou seja, a barreira, ela não mais desce para que o guarda possa conferir se aquela pessoa tem autorização para entrar e sair, se aquela mercadoria pagou os impostos devidos. Como agora o livre comércio foi estabelecido e a livre circulação de pessoas também, para que uma cancela? Então a cancela ali está sempre aberta. Isso é simbólico de uma livre circulação também de pessoas. E o guarda ali agora na forma de uma estátua é só uma lembrança de uma estrutura que agora se faz desnecessária, já que há uma grande circulação de pessoas ali de forma franca. Alguns dados bem interessantes sobre o espaço Schengen. Nós temos ali 26 nações que fazem parte do acordo. Vejam bem, agora mais interessante, tá? Nem todos os países que estão participando da União Europeia fazem parte do acordo do espaço Schengen. E existem países que não fazem parte da União Europeia, mas fazem parte do acordo de livre circulação de pessoas. Então, é como se fosse um acordo paralelo, onde a maior parte dos participantes, sim, são da União Europeia, mas nós temos exceções. Países da União Europeia que não aderiram à livre circulação de pessoas e países que não fazem parte da União Europeia que adotaram a livre circulação de pessoas.
Então, 6 membros da União Europeia não fazem parte do espaço Schengen, como o Reino Unido, a Inglaterra, a Escócia, Gales, não, e mais ainda a Irlanda do Norte, não aceita a livre circulação de pessoas junto com outras nações europeias, a Irlanda, mais a ilha do Chipre, a Romênia, a Bulgária e a Croácia, ou seja, os últimos 3 são países da Europa Oriental, o Chipre também. E 4 dos membros que fazem parte do espaço Schengen não fazem parte da União Europeia, ou seja, a Noruega, a Islândia, a Suíça e Liechtenstein não fazem parte da União Europeia, mas aderiram à livre circulação de pessoas. Quais são os principais as questões que envolvem aí a União Europeia? Que existe um desequilíbrio entre os países, né? Existem aqueles países mais ricos, por exemplo, a Alemanha, Inglaterra, França. Existem aqueles mais desenvolvidos do aspecto desenvolvimento humano, os países nórdicos, Noruega, Finlândia, Suécia e Dinamarca. Existem aqueles que têm um certo nível de desenvolvimento industrial, mas são estrelas de segunda grandeza, como a Itália, por exemplo. E existe aquela periferia da Europa, ou seja, os países menos desenvolvidos. Então vamos estudar aqui alguns elementos internos do bloco, dando reta final para essa nossa aula sobre a União Europeia. Adotar a moeda única na zona do euro, ou seja, seriam os países que adotaram, de fato, uma moeda única. São países que passaram a adotar essa política monetária em comum. É uma moeda única, ou seja, não é comum, ela passou a ser a moeda de circulação desses países. Foi adotada, no primeiro momento, por apenas 11 países da União Europeia, entrando em circulação já em 2002. Foi uma moeda muito bem aceita no mercado financeiro internacional, por isso gerou essa chamada euroforia, ou seja, uma euforia com a entrada do euro, que passou a ser rapidamente uma moeda de reserva junto com o dólar em nível internacional, e hoje também é uma referência para o comércio internacional. Hoje, uma moeda que circula em 19 dos 28 países participantes da União Europeia. Relembrando, tá? Eu fiz essa observação lá atrás para vocês. Eu estou considerando aqui que a Grã-Bretanha ainda faz parte da União Europeia, porque o seu processo de desligamento ainda não foi consolidado. O Banco Central Europeu e a Comissão Europeia são as responsáveis por, vejam bem, manter o valor do euro, tanto interno quanto em relação a outras moedas internacionais, criar as políticas monetárias para a estabilidade do euro, ou seja, evitar que essa moeda perca ou ganhe valor excessivamente, manter ali um equilíbrio, e também para definir o ingresso de novos países à eurozona, ou seja, ao conjunto de países que vão adotar o euro como moeda corrente. Aqui nós temos um mapa bem interessante, simplesinho, mas bem interessante, tá? O conjunto desses países destacados aí em azul, não importa o tom de azul, são os países que fazem parte da União Europeia. Tá? Então, nem todos os países da Europa fazem parte da União Europeia. Tem vários aí mantidos aí com essa coloraçãozinha cinza. Todos esses países em azul, não importa o tom, são países que formam, que estão na União Europeia. E entre esses azuis, os que eu destaquei de azul claro, são aqueles que adotaram o euro como moeda única. Então, você tem aqui, vamos utilizar o básico, um elemento bem simples da teoria dos conjuntos. A Europa como um todo. Da Europa como um todo, apenas uma parte está incluída na União Europeia. E entre os países da União Europeia, apenas uma parcela adotou o euro como moeda única. Professor, tem algum país que adotou moeda única, mas não faz parte da União Europeia? Não. Para adotar a moeda única, tem que ser participante da União Europeia. Diferente do Schengen, que tem essa flexibilidade, no caso do euro, não há nenhum caso desse tipo. 510 milhões de pessoas é o somatório da população desses países que formam a União Europeia e daqueles que formam a eurozona, ou seja, o conjunto de países da União Europeia que adotaram o euro, são 340 milhões de pessoas. Então, por isso, a União Europeia como um todo é vista como um dos maiores mercados consumidores e também um dos maiores geradores de riqueza do planeta. Desafios da instabilidade interna. Aí nós vamos ao conjunto de situações delicadas em nível europeu. Primeiro, os movimentos separatistas. Como eu peguei aqui como exemplo para vocês da Espanha. A Espanha corre seríssimo risco
de se tornar uma colcha de retalhos se os vários povos tradicionais do interior da Espanha, que em muitos casos, durante séculos, não aceitaram essa identidade espanhola, conseguirem a sua total autonomia em relação à Espanha. Existe uma certa autonomia, o sistema político da Espanha permite que várias das suas províncias tenham um certo nível de governança e com independência, mas mantendo a unidade espanhola. Quais são as principais situações? Vamos lá. Primeiro, lá no noroeste do país, no norte de Portugal, nós temos a região da Galícia. No nordeste, nós temos a questão do País Basco, que atravessa, inclusive, a fronteira da Espanha e chega à França. Então, quando estabeleceu-se aqui a nova fronteira entre França e a Espanha, já existia aqui um povo que vivia nessa área e que foi dividido entre essas duas nacionalidades. São povos daqui que se denominam povo basco ou vasco, mas aí com o espanhol um pouquinho mais sofisticado, basco. Cidades importantes estão localizadas aqui, como Bilbao e Santander, por exemplo. É uma região relativamente rica e orgulhosa da sua história, e chegou, inclusive, a recorrer à luta armada com o ETA, o Exército de Libertação do País Basco, com atentados terroristas para pressionar o governo de Madrid a conceder a autonomia completa do País Basco, e assim formar uma nova nacionalidade. Aqui a região da Catalunha, onde temos Barcelona como principal cidade e corresponde a quase um terço de toda a economia da Espanha. E ao sul da Catalunha, também falando do catalão, nós temos aqui a região de Valença, que também tem um movimento de independência. Então, imagina, se a Espanha concede a independência, por exemplo, da Catalunha, do País Basco, imagine a onda de separatismos, a onda de emancipação e o que seria o mapa espanhol. Basicamente, ficaria com essa porção aqui da região de Castela, onde temos a cidade de Madrid, na região central da Espanha. Isso também leva um temor para o conjunto de países europeus, que apresentam movimentos semelhantes internos. Então, poderia gerar aí não só uma onda na Espanha, como também essa onda de separatismo, retalhar e refazer o mapa europeu em função dessas emancipações. A questão do nacionalismo, do ultranacionalismo, é um fantasma que vem ressurgindo na Europa com força. Tá? Muita gente não levava em consideração, por exemplo, que há 10 anos atrás, numa eleição na França, partido assumidamente de ultradireita tenha conquistado 2% dos votos para o parlamento francês. Isso porque 2% é um quantitativo relativamente pequeno. Mas se nós levarmos em consideração que ao longo dos últimos 50 anos os votos em partidos de extrema-direita eram igual a zero, então sair de 0 para 2% é muito significativo. Na Alemanha, onde há um esforço enorme para extinguir ou inibir a formação de grupos neonazistas, já há um crescimento exponencial. Inclusive, conseguiram agora, na última eleição, em 2019, eleger uma bancada com alguns deputados que estão lá presentes no parlamento alemão. Isso é assustador. Tá? E esses movimentos eles vão surgindo na Inglaterra, estão surgindo cada vez com força também na França, onde a filha do Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, quase conquistou a eleição na França para o governo central francês. Então, é uma onda que vem crescendo e vem assustando o mundo. E também a xenofobia, ou seja, a aversão ao convívio com quem é estrangeiro. Também vem crescendo e no momento em de pandemia do coronavírus, é mais um argumento para europeus extremistas levantarem essa bandeira da xenofobia, escondendo atrás dela, escondendo-se atrás de um discurso nacionalista ou de um discurso sanitarista. Na verdade, é a aversão ao convívio. E os islâmicos são, sem dúvida nenhuma, os que mais sofrem, mas também os latinos, os indianos, que estão em grande quantidade em vários países europeus. E para encerrar, reta final, ufa, corridão, hein? A crise de 2008, como eu tinha dito lá no início dessa nossa videoaula, ela tem um elemento diferente daquilo que nós vimos em tantas outras crises econômicas nos anos 80, no início dos anos 2000. Ela tem como ponto de partida os países mais ricos do mundo, Estados Unidos e a Inglaterra. Mas ela atingiu em cheio também as economias periféricas, ou seja, as economias menos importantes.
a chamada periferia da zona do euro, por exemplo. E países menos desenvolvidos foram os primeiros a sentir o golpe econômico, além da Inglaterra, claro, que foi o centro da dispersão da crise em nível de Europa, mas você vai ter um conjunto de países menos desenvolvidos, menos industrializados, com um setor de serviço também menos sofisticado, menor agregação de valor à sua economia, que também foram atingidos. E quais foram? Foram aqueles denominados PIG, Portugal, Irlanda e Grécia. 3 países com baixo desenvolvimento econômico e que foram pegos assim de frente nessa crise. Essa denominação PIG, como vocês sabem, em inglês é sinônimo de porco, ela servia também para tratar pejorativamente esses países periféricos da zona do euro. Também era uma forma de destratá-los, e então havia também uma briga semântica, uma exposição do preconceito das economias centrais em relação a essas economias mais frágeis. O mesmo problema econômico vai se expandir também para um outro país, que é a Espanha. Por isso, a agregação do S. Então, o PIG evolui para PIGs. A questão é que eu acho, na minha opinião, de novo, uma questão opinativa, colocar a Espanha nesse grupo de economias mais fragilizadas da Europa foi uma forçação de barra, porque a Espanha é relativamente industrializada. Não dá para colocar a economia espanhola no mesmo pé, no mesmo patamar que a economia portuguesa e grega, a Irlanda até, de certa forma, mas principalmente em relação à grega e à portuguesa, que são muito mais dependentes de produtos semi-manufaturados. E depois a crise chega à Itália. Também acho que um outro erro conceitual, porque a Itália tem um parque industrial, tem um desenvolvimento tecnológico muito relevante, principalmente na sua porção norte, em que ela rapidamente conseguiu dar uma resposta à crise e já desfez a sua, digamos, a sua inclusão aí nesse grupo chamado PIG. E vejam como, satiricamente, muitos jornais, revistas econômicas viam esses países dos chamados PIGs como um entrave para o desenvolvimento da Europa, como se eles fossem um peso morto para a Europa, como se eles fossem uma espécie de uma âncora que, ao invés de dar sustentação, que ao invés de dar estabilidade, na verdade, que elas acabam drenando os recursos das economias mais ricas e mais desenvolvidas. Então, havia também uma questão preconceituosa, reacendendo as rivalidades internas da Europa, e a questão econômica, então, foi colocada em primeiro estágio. Chegamos ao fim, finalmente, desse corridão. Essa aula ficou bem longa, mas não tinha como encurtá-la na medida em que nós temos aí uma série de situações bem complexas envolvendo a Europa. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Até, pessoal.